Ravel, você tem uma página no Instagram onde você posta resumo de livros. Como foi que surgiu essa grande ideia? Então, é que eu gosto muito de leitura, sempre gostei bastante. Eu fazia outros resumos, quer dizer, resumos de livro a gente sabe que é gigantesco, é quase uma hora você fazendo um resumo de um livro, comentando. E eu percebia que vídeos um pouco mais longos para o Instagram não rolava, é mais coisa para YouTuber. E aí eu até fiz uns vídeos, mas eu vi que as pessoas talvez começassem a assistir e não terminassem. O meu interesse era despertar a vontade dessas pessoas lerem, né? E se elas Uhum. começassem a ficar se fadonho a minha conversa, elas não iam querer ler o livro. Então eu pensei, o quê? Eu vou fazer algo mais curto. E aí comecei a fazer cortezinhos mesmo, coisas bem curtinhas, só para trazer a essência do livro, para trazer curiosidade para as pessoas lerem. E assim, eu gostei um pouco, bastante do resultado, vamos dizer assim, porque assim, o meu perfil não é tão grande, mas uma pessoa que me diz assim, poxa, eu quero ler esse livro, achei muito interessante, tá lá no meu hall para leitura, isso já me deixa super feliz, porque eu acredito muito que quando você adquire conhecimento, você cresce muito, sua vida se expande de uma forma muito grande. Então, tem autores que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que lá eu tenho muito de Dostoiévski, que é o que eu estou sempre tocando muito nesses livros, que ele tem uma escrita maravilhosa, mas nesses últimos tempos eu tenho falado um pouco mais de Platão. Então eu entrei em dois livros não, né? Dois textos de Platão que eu acho realmente incrível. Então veio dessa paixão e dessa vontade de que as pessoas também lessem. Ô, Ravel, bom, como você citou Platão, logo de cara eu quero saber de você, assim, Platão acreditava que os filósofos deveriam governar. Você concorda com essa ideia? Eu entendo o lado de Platão. Concordar na sociedade atual não concordo, mas eu entendo assim a visão que Platão tentou trazer, porque tem muito a ver com a história de Sócrates, que aí a gente já puxa para um outro filósofo, porque Platão ele ficou muito abalado com a forma que Sócrates morreu. Não sei se todos conhecem a história, mas Sócrates ele foi condenado, então ele teve que tomar veneno para se matar, né, para tirar a própria vida, porque ele foi condenado porque ele estava pervertendo os jovens e também ele não era politeísta, que lá na Grécia isso era terrível. Então, Platão ele ficou muito abalado porque ele era discípulo de Sócrates. E ele vendo que os políticos condenaram o Sócrates, então por isso que tem muita essa influência de a República, tem muita essa influência de Platão nesse elitismo, né, de que os filósofos devem governar. Então faz muito sentido quando você entende a história. Então você entende por que Platão queria que os filósofos governassem, porque ele se decepcionou com os políticos da época dele que condenou seu mestre simplesmente porque ele enxergava muito além do que as pessoas é, estavam acostumadas. É uma questão de que o Sócrates usava muito a maiêutica, né? Que ele ficava ali instigando, ele perguntava, ele não concluía. Sócrates, a gente precisa, para entender Platão, a gente tem que entender Sócrates, porque ele foi o mestre do Platão. E o Sócrates, ele tinha esse pensamento de que só sei que nada sei. E ele se tornava muito sábio por isso. Ele não sabia das coisas. Um filósofo formado, ele é isso, ele não sabe das coisas. Ele está tentando conhecer. Então, ele sempre chegava para as pessoas lá e perguntava sobre algum assunto, questionava. Ele nunca trazia uma conclusão. Então, não tinha como acusar ele de algum crime. Ele estava perguntando, às vezes a própria pessoa dava a resposta, dava a conclusão, mas isso incomodava muita gente. E isso, por isso que ele pervertia os jovens, porque os jovens estavam começando a pensar. E aí a gente começa a gente fazer uma ligação com a alegoria da caverna, porque muitos não fazem essa ligação. As pessoas pensam na alegoria da caverna como uma simples crítica social, coisas do tipo, mas toda a obra de Platão está bem, vamos assim, afogada nesse sentimento que ele tinha de injustiça que o Sócrates sofreu. Muitos não sabem, talvez, mas Sócrates ele era uma pessoa extremamente humilde, não tinha posses. E ele poderia levar a família para o julgamento, para dar um apelo, ele não fez, porque ele dizia que
Se ele levasse a família, ele ia estar atestando que ele era culpado, que ele estava precisando de um escudo para se defender. E ele também poderia seguir, pedir a influência de alguns dos seus alunos, como o próprio Platão. E Platão veio de uma família muito nobre de políticos. E ele também iria ter uma vida na política. E ele não fez. Simplesmente Sócrates decidiu, não. Decidiram que seria isso, eu decido, então esse é o meu destino e eu vou concluir minha missão. Então, Platão ele tem essa visão elitista por conta disso. Ele vê dessa forma que os filósofos deveriam governar, porque ele imagina que se ele estivesse no lugar, ou se os filósofos estivessem no lugar daqueles que julgaram Sócrates, ele não teria sido condenado. Ao contrário, talvez ele sairia ali como um conselheiro. Mas a minha opinião sobre essa questão de filósofos reis atualmente, eu acredito que um filósofo seria muito melhor como um conselheiro, mas acho que um governante, eu acho que não. Mas seria mais ou menos essa a visão que o Platão traz, né? E quando a gente vê a alegoria, acho que a gente vai entrar um pouco nisso, né, da alegoria da caverna, a gente, com esse pensamento que eu já trouxe agora, a gente vai poder conseguir fazer uma ligação, fica muito mais prático. As pessoas, às vezes, interpretam, trazem muitas interpretações sobre a alegoria da caverna, às vezes, sem entender esse fundo lá atrás, o que realmente aconteceu e o sentimento de Platão. O Platão entenderia hoje o que é ser governante? Eu acho que os tempos mudaram muito. Platão ele tentou implementar essa república dele, se eu não me engano, foi na Hungria, mas é onde havia uma ditadura. Ninguém aceitou. Então, que é o livro mais importante de Platão, que seria a República, e lá tem muitos princípios mesmo para governar. Só que nunca foi colocado em prática. Então, eu acho assim um pouco complicado se colocar hoje em dia algo em prática sem ter testado antes. Então, eu acredito que ele era uma mente muito sábia, que os seus ensinamentos até hoje, ele vai ecoar por muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos, acho que pela eternidade. Mas eu acredito que para entrar na política, atualmente, é mais complicado. Acho que um filósofo não tem estômago para isso, não. Tá feio o negócio. Tá. Ô, Pedro, agora conta pra gente assim, essa questão de o governo, o poder, né, estar na mão de poucos, assim, essa ideia, assim, o que que você acha disso? Eu acho que ela está mais atual do que nunca. Porque se a gente for observar, o governo sempre esteve na mão de poucos. Ah, mas estamos numa democracia. Churchill ele dizia que todos esses sistemas, o menos pior seria a democracia, né? Não existe um melhor. A democracia ainda está longe de ser realmente uma melhor forma de governo. E eu acredito assim, eu verifico quando eu olho lá para a Câmara e vejo bancada da bala, bancada evangélica, bancada do agro, isso tudo a gente olhando não passa de oligarquias, né? Não passa desses grupos formados querendo poder. Então, o que Platão falava é que ele queria que os filósofos fossem esse grupo de poder. Ele queria pessoas que ele julgavam que teriam sabedoria para lidar com o poder, e essas pessoas pudessem trazer realmente o bem ao povo. Só que a gente vê tantas pessoas dentro de um congresso, a gente vê presidentes da República, às vezes, governando para o seu próprio cerco. Então, são grupos.